Olá, meus amigos, vamos começar mais um Em Tríade, e o Em Tríade hoje está incrível, maravilhoso. Vamos falar de música hoje. Mas antes de começar o programa e de falar dos meus convidados, dá um like aí, compartilha, fala da gente para quem você puder, tá bom? O programa tem a finalidade de oferecer conteúdo de qualidade. O nosso Em Tríade trabalha sempre com três vertentes, três temáticas: psicologia, teologia e diversos. Hoje, no tema diversos, nós vamos ter a música. E para compor comigo a tríade de hoje, eu tenho a Franciele Monteiro Pantoja, natural de Belém, nascida em 1996, iniciou seus estudos musicais em 2003 por meio de aulas particulares de piano com a professora Cineide Pantoja. Em 2006, deu início aos seus estudos de piano no Instituto Estadual Carlos Gomes, começando pela musicalização, piano em grupo e curso básico, tendo como professora Ivana Pires. Dando continuidade aos estudos, ingressou no curso de licenciatura plena em música na Universidade do Pará, no ano de 2014, tendo concluído em 2018. No ano de 2016, deu continuidade aos seus estudos pianísticos na classe do professor Felipe Andrade Silva. Também participou de concurso Doris Azevedo para jovens instrumentistas nos anos de 2008, 2011, 2012 e 2016, nas respectivas categorias incentivo juvenil e intermediário, nas quais obteve, olha só, o primeiro lugar em todos, né? Parabéns. Participou de masterclasses com os pianistas Maria Josefine Mignon, é isso? Eu vou dizer o nome. Maria Helena de Andrade, Cláudio Daulesberg e Celimene Dalté. Atualmente atua como pianista do Madrigal da Universidade do Estado do Pará, onde participa de eventos nos locais culturais como o Teatro da Paz, Igreja de Santo Alexandre, entre outros. E também é pós-graduando nos grupos de docência no ensino superior pela UNAMA e em musicoterapia pelo Instituto Estadual Carlos Gomes, e também é professora de teclado aqui na Escola de Adoradores. O Gabriel, nascido em 8/6/2002, novinho, 20 aninhos de idade, graduando em bacharelado em música, habilitação violino pelo Instituto Estadual Carlos Gomes, é violinista na Orquestra Jovem Vale Música, é professor de violino, de música, de teoria musical, cristão, servo de Deus, lá no Templo Central da Assembleia de Deus, na Cidade Nova, e é professor também de violino e teoria musical aqui na nossa Escola de Adoradores, e eles estão aqui comigo para fazer essa tríade musical hoje. Que prazer ter vocês aqui conosco. Por quem eu começo? Primeiro as damas, né? Franci, que bom você estar aqui com a gente já se fala praticamente todos os dias aqui na escola, mas a gente vai se conhecer mais e eu vou aproveitar para conhecer mais você e aproveitar também para já fazer essa apresentação para todo mundo que vai assistir a gente, conhecer um pouco você. Tudo bem? Tudo bem, para mim é um prazer estar aqui, poder falar um pouco do meu trabalho, da minha história e contar um pouco também da minha história na igreja, né? Porque Sim. Tudo começou na minha vida com a igreja. Meus pais são cristãos, então tive muita influência. Meus pais eram levitas, meu pai era músico, então desde aí eu já tive a influência do teclado, né, na minha vida, desde pequenininha. Mas, de fato, a música entrou com o canto. A partir dos meus 3 aninhos, assim, foi um desafio ter que cantar pela primeira vez na igreja. E desde aí eu me apaixonei pela música e não me vejo em outra área que não a música. Maravilha. E o Gabriel? Gabriel chegou aqui, né, com a gente, novinho, olhamos assim, mas esse menino vem dar aula aqui na Escola de Adoradores, né? Mas realmente provou que tem talento, que tem capacidade, que tem condições de ir muito mais além do que aquilo que a gente só enxerga assim de primeira vista. Mas, Gabriel, bem-vindo. Que prazer ter você aqui. Eu quero agradecer, professor, pelo convite. É um prazer estar com o senhor. A França também, duas potências aqui de música, de empreendedorismo e de tudo.
Estou muito feliz pelo convite, espero passar aquilo que tem no meu coração sobre música, sobre igreja, sobre alunos, sobre o que eu puder falar. Espero dar o meu melhor para o senhor e para todos que vão ouvir esse podcast. Espero deixar, nem que seja pelo menos uma palavrinha de diferença que venha fazer a diferença na vida deles. Maravilha. O que a gente vai conversar, na verdade, é sobre música, levando em consideração a atuação de vocês com esses dois instrumentos, né? O piano, o teclado e o violino. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles e como vocês foram se desenvolvendo, né, ao longo da carreira de vocês e quais são as expectativas daqui para frente, né? Algumas pessoas podem pensar assim, não, estudar violino para mim é difícil demais, né? Eu, por exemplo, que toco violão, quando eu olho para o violino eu já fico meio assustado porque não tem trastes nele, né? Teve uma aluna que colocou até no status dela recente agora, gente, quem quer tocar violino não toque, porque, meu Deus, é muito difícil, é um desafio. Aí depois ela coloca embaixo, mas como eu amo tocar violino. Nessa vibe aí. Bom, se fosse fácil, todo mundo tocava, né? Na verdade, eu acho que o que torna qualquer coisa que a gente faz um pouco mais fácil é a paixão que a gente imprime naquilo que a gente vai fazer. Mas, Franci, com relação ao piano, quando a gente pensa no piano, falou em piano, a gente pensa logo naquele instrumento requintado, né, que está na sala das pessoas riquíssimas, né, aquele piano de cauda lindo, né, aquela pessoa vestida com uma roupa de gala, não é? E parece também ser algo muito difícil. Mas por que a Franci, desse tamaninho, com essa gente, porque a gente aqui tudo é do mesmo toque, viu? Por isso eu vou poder tirar sarro com ele. Por que escolhi o piano? Bem, como eu já falei anteriormente, eu tive forte influência do meu pai. Ele foi, antes da aula particular, foi ele, meu primeiro professor. Sim. Então, desde cedo eu tive contato com o teclado. Tanto que a minha mãe conta uma história de que quando eu era criança, bem bebezinha, na verdade, para eu dormir, ela colocava as músicas que tinha no teclado, que meu pai tinha em casa. Então, ela até me pergunta por que eu gostei tanto da música clássica, da música erudita, e principalmente de piano, né? Aí, essa é uma das respostas, né? Sempre ter contato, ouvir, né? Então, desde aí, né? Aí eu comecei a ter aula particular e me apaixonei, assim, pelo som, pelo timbre. Quando cheguei no conservatório, então, nossa, eu quando tive a oportunidade de tocar realmente em um piano sem ser o teclado, né? Nossa, tecla pesada, será que eu vou conseguir fazer isso aqui? Mas aí eu me dediquei bastante, né? O sucesso, na verdade, provém disso, né? Da dedicação, Sim. Do hábito. A gente cria um hábito de estudar. A gente vai falar, inclusive, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, como você também está fazendo musicoterapia. E quando a gente estuda musicoterapia, você vai ter, provavelmente nos módulos que você vai estudar, um pouco do funcionamento cerebral, de como esse aprendizado acontece, né, na repetição, na dedicação, para você criar um fecho aqui neuronal que vai estabelecer uma comunicação que vai virar aquilo que a gente vai chamar de ficou fácil, não é? Mas já a gente vai falar sobre isso. Bom, o piano, então, que é esse instrumento maravilhoso, lindo, clássico, de orquestras, né, mas também ele foi se popularizando. Eu acho que mais rápido do que o violino, né, o teclado, nesse caso o teclado, depois que começaram a vir os teclados eletrônicos, os sintetizadores, essa possibilidade de trabalhar diversos timbres, inclusive muita gente começou a ganhar dinheiro tocando na noite, porque pegava o piano, já tinha o sonzão lá, né, os acompanhamentos, tudo, né? Então o cara só ia lá, pegava o microfone, tocava acompanhando, era alguém como uma banda em uma só pessoa. E lógico que isso também facilitou o acesso a esse instrumento. Existe muita diferença entre o teclado e o piano. Você acha que existe muita diferença? Sim, em termos assim do próprio instrumento, né? A tecla do teclado é bem leve, já do piano é um pouco mais pesada, e tudo também
com relação ao repertório. O repertório de piano remete ao barroco, ao clássico, ao romântico, então é um outro repertório. O teclado já é um pouquinho mais voltado para banda, então, pop. Mais pop. Então é essa a diferença, o repertório, a estrutura física do instrumento. O piano ele é um instrumento de percussão? Sim. Isso é uma curiosidade, viu? Que a gente não sabe, né? Ele é um instrumento de percussão, onde os martelinhos, né, percutem a corda, que essa corda pode estar organizada de maneira horizontal ou vertical, que o horizontal é o piano de cauda, e a vertical é o piano armário, que é um pouquinho menor. Aí a organização é diferente. Existe o cravo, né? Que ele é já plissado, né? Já é aquele uma palheta, uma assim, palheta, né? Que faz aquele movimento e dá um som completamente diferente, que é o antecessor do piano. Sim, é a história do piano, né? Aprendendo. Eu fiz a lição de casa, viu? É porque eu sempre falo sobre o cravo no pessoal, dos alunos das aulas ministeriais, porque eu falo sobre autoimagem e eu peço que as pessoas construam uma imagem daquilo que eu vou falar. E eu digo assim, o que é um cravo? Aí as pessoas falam que é que dá no rosto. É o da rosa. Que é o cravinho, é o cravo da rosa. É o cravo do beijinho. Então... Brigadeiro, docinho, exato, né? o cravinho da Índia, né? É o cravo que cravou as mãos de Jesus. Aí eu digo, se eu disser para você que o cravo é um instrumento musical, aí eles ficam tentando elaborar na cabeça uma imagem sobre o cravo. Aí eu pego e mostro. Por isso eu fiz a pergunta, porque eu lembrei. Mas, Gabriel, e o violino? Eu tenho a sensação que o violino ele atravessa assim algumas fronteiras. Eu não sei se é só eu que sinto isso, mas parece que o violino atravessa uma certa barreira, até intelectual. Em que sentido? Quando a gente ouve o piano, é maravilhoso, é lindo o piano. Mas quando entra o som do violino, parece que vai rasgando tudo, vai lá no fundo da alma. É interessante eu falar disso, que recentemente estava vendo um documentário e falava sobre as frequências dos sons musicais, até mesmo para as pessoas que têm problema de audição. E eles pegaram vários instrumentos e colocaram diferente, até mesmo com a água, para ver como é que a frequência modifica a água e tem esse som todo. Então, eu penso que é mais nessa frequência das cordas. Talvez quando as cordas se movimentam, e como o nosso corpo é movido quase todo por água, então tem a ver com essa frequência entrar no nosso corpo e a gente sentir aquele arrepio, causar no nosso coração, nos nossos sentimentos, essa frequência do som mesmo, das notas, que mexe por isso. E às vezes é um apaixonado, talvez, alguém que está com, sei lá, passando por um momento de tristeza, aí vem aquele som que confronta, ou às vezes amolece, faz aquele carinhozinho que dá para respirar um pouco. Eu, por exemplo, às vezes, quando eu estou bem cansado do dia a dia, das coisas, eu coloco lá no meu Spotify um concerto romântico e fico relaxando, é o meu momento de relaxar. O violino tem esse poder, a música em si, todos os instrumentos, quando são bem tocados, têm esse poder de mexer com a gente, com a alma, com nossos pensamentos, fazer com que a gente relaxe, vá para uma outra atmosfera, outra dimensão, lugar, outro nível. E por que escolher o violino? É uma história engraçada. Eu, particularmente, não ia escolher violino. Eu queria tocar trompete, era meu sonho de criança, porque o papai me levava para 7 de setembro, e vinha aqueles músicos da praça, né? Pega, sempre quero muito tocar trompete ou corneta ou qualquer instrumento de sopro. Só que no dia que eu fui fazer o teste, né, para instrumento, só fui acompanhar a minha prima, que ia tocar violino. Acabou que o professor me viu lá e falou, vem cá, bora ver como é que tá a tua mão aqui. Ele pegou minha mão e falou, tem 5 dedos, estica aí. Eu estiquei, falou, tá funcionando, não quer tocar violino, não? Aí eu falei assim, não quero, bora logo tocar. Aí me colocou e eu fiquei. E a minha prima até hoje, minha prima desistiu, passou numa prova aí, desistiu, não quis mais tocar. E eu fui me apaixonando, fui gostando, fui me dedicando, fui me dando aquele destaquezinho ali quando dava, quando tinha tempo para estudar, né, atrapalhando os estudos. Então fui me apaixonando e até hoje eu não me vejo tocando sem o violino. Tocando outro instrumento eu não consigo me ver. Talvez para brincar ali no teclado, outra coisa, mas violino é o que eu gosto, é a minha paixão.
Ainda mais quando a gente toca aqueles repertórios que a gente sempre sonhou em tocar, e a gente se vê tocando e eu me sinto realizado tocando violino. Bom, quando a gente pensa no violino, a gente também, quem conhece, né, vai lembrar da viola e do violoncelo, né? Qual é a diferença entre eles? O violino é o instrumento de corda mais agudo que tem, né? Dentre esses que o senhor falou, é o mais agudo. A viola já é a gente chama de primo do cello, ali um primo meio emprestado de segundo grau, Sim. assim, porque é um instrumento maior, a viola é maior, e as cordas são as mesmas cordas do cello. O cello é um instrumento grande, né? Sim. Que coloca esqueci o nome. Meu nome? Sério? Não sabe o nome daquilo? Não, também não lembro. Mas é um negócio que eles colocam no chão para apoiar o instrumento. E já é maior. As mesmas cordas da viola, porém o som é bem mais bonito. A gente até brinca que a viola é aquele instrumento que ninguém gosta muito. Você toca viola, ninguém liga. Mas é um instrumento muito bonito, Sim. bem tocado também. Então essa é a diferença. Então a afinação da viola é igual ao do violoncelo? As cordas são as mesmas. Cordas, mas a afinação é igual ao do violino? A afinação é em dó. Lá, todas as cordas afinam em quintas, então, Sim. mesma coisa. Bom, o violoncelo tem essa dificuldade de transporte, né? O violino é mais fácil também de se transportar. As claves mudam, né? Tem músicas que toca, pelo menos a clave da viola é a clave de dó. E elas mudam de linha ali conforme a música, para não ficar algo muito difícil, que é justamente para isso que servem as claves, para facilitar a leitura, né? Então, conforme a altura da música, a clave muda. Às vezes a viola tá tocando clave de dó e depois muda para clave de fá e clave de sol, aí fica nessa brincadeira e é um pouco mais complicado em relação a isso. Mas depois que se acostuma, fica bem mais fácil de tocar nas todas as claves. Já no cello é a clave de fá. É a clave de fá, que também toca na clave de dó e eles ficam brincando em altura ali, dependendo da música. Agora, legal falar do piano, legal, né? Piano, que são as duas Toca claves. as duas claves, uma em cada mão. Sim. Clave de sol e de fá, né? Sim, verdade. Ou então, quando a gente tem que fazer a leitura coral, a gente tem que fazer, por exemplo, sintetizar o que uma orquestra faz. Então, a gente tem acesso a todos os instrumentos para modificar ali para o piano. Então, é um desafio. Bom, se você quiser saber um pouco mais sobre esse negócio de clave, de sol, de fá, de dó, de si, vem para a escola de adoradores, que aí você vai conhecer tudo isso, vai entender essa linguagem aqui. Bom, mas eu acho que a gente pode dar uma pitada de música aqui no programa, sim, né? Vocês vão estrear primeiros músicos que vão tocar ao vivo, né? Assim, de cara aqui, sem ensaio, diga-se de passagem, né? Na Vera. E eu queria, na verdade, vocês, quando juntam esses dois instrumentos, realmente é maravilhoso. E se tocar uma música que muita gente conhece, que, né, já correu o mundo todo aí, sempre que eu vejo qualquer coisa, seja no Instagram, seja nas redes sociais de modo geral, que queira passar uma mensagem um pouco mais reflexiva, a primeira música que está no repertório como background é Oceanos, né? Então, mandem ver. Vamos lá.
maravilha. Não dá vontade de parar, não, né? Dá vontade de continuar. Bom, Franci, quando as pessoas te encontram assim, sabem que você toca piano, qual é a primeira coisa que eles pedem para você tocar? Você sabe tocar Furelise? Só que aí, eles conhecem só essa primeira parte da música, né? Só que ela é um pouquinho grandinha. Aí tem a parte B, que é um pouquinho mais chatinha. Aí é a primeira música que todo mundo, inclusive, quer aprender, né? Meu sonho é tocar essa música. Essa primeira parte, assim, parece, né, tá pra nós. Você sabe que tem os macetes do músico, né? Aquele famoso pulo do gato, né? É quando você vai tocar uma música, mostrar que você sabe tocar o violão, aí você só sabe a primeira parte da música, aí você toca, tem outra, aí você sai dessa. Então parece-me que faz a mesma coisa que o Furelise, né? Porque toca essa primeira parte, tu toca mesmo, aí para aí, o resto, ainda não estudou o resto, né? Sim. E Gabriel indo no violino. Recentemente, eles estão pedindo a música do TikTok. Mas tem outras músicas. A música do TikTok que mais pedem aquela do... Eu esqueci até o nome dela, mas é aquela assim... E eles querem, eu quero tocar muito essa, acho muito bonita, não vejo a hora de tocar. Isso também falei, calma, meu filho, pera lá. Vamos começar com... E depois a gente vai acelerando e vai pegando outras coisas. O famoso brilha, brilha, estrelinha, né? Sim, que na verdade isso é uma curiosidade. Todo mundo acha que é uma música muito fácil, mas não conhecem a obra completa. Sim. Que isso faz parte de 12 estudos de Mozart. E esse é o tema principal no qual ele desenvolve, e tem parte dificílimas que eu não sei tocar ainda, né? Mas é só uma curiosidade. Brilha, brilha, estrelinha não tem nada de fácil. É só o início. Como é que vocês veem hoje, vocês podem escolher quem vai falar primeiro, o instrumento de vocês, no caso o piano, o teclado, na igreja e o violino? Como é que vocês veem hoje? Vocês acham que hoje eles têm um lugar que sempre deveria ter tido? Como é que é hoje? Por exemplo, o teclado na igreja. Nossa, o teclado, ele é de fundamental importância. Principalmente na hora da mensagem, né? Geralmente os pastores pedem, faça um fundo musical ali. Então, sim, ele tem o lugar que deveria ter, né? Ele tem um lugar de destaque. Ele pode ser tocado sozinho ou com banda. Então, ele é um instrumento completo, né? O violino, parece-me que o violino ele sempre esteve presente na igreja, só que mais nas orquestras, né? Eu sou da época, lá vai eu falar, né, da coisa de velho, eu sou da época que na Assembleia de Deus, por exemplo, tinha os conjuntos eletrônicos. Não é do tempo de vocês, não tenta resgatar, que vocês não vão saber. Depois disso, começaram a usar as bandas, aí já era do tempo de vocês, né? A banda X, banda Expressão de Louvor, lembra? Banda PNL, né? As bandas sempre com o nome, né? Arautos de Sião, né? Essas coisas assim. E o teclado já entra ali, desde os teclados mais, com poucos timbres, né? Eles até chamavam de órgão, né? Os órgãos, né? Depois vieram os teclados mesmo, enfim. Mas o violino não, o violino sempre esteve presente mais na parte da orquestra, né? Às vezes acompanhando orquestra e coral, mas nunca esteve presente na igreja, não era comum se ver nas bandas. Depois das bandas, eu acho que lá pela década de 80, não, 90 principalmente, década de 90 para 2000, começaram a surgir as comunidades com os ministérios de louvor.
Aí surge o Ministério Koinonia, surge Asaf Borba, apesar de que eles são muito anteriores a isso, mas projetados mesmo, o Ademar de Campos. E aí, então, a igreja parece que amplia o seu repertório, ainda se mantém dentro da Assembleia de Deus, a harpa cristã, que sempre deu parece mais ênfase aos instrumentos de sopro, né? As bandas, era quase bandas marciais dentro da igreja, né? Que se tocava lá o bumbo, né? O prato, qualquer igrejinha tinha uma bandinha. Então, com a vinda dos ministérios de louvor, começaram a usar o som do violino, mas aonde usavam o som do violino? No teclado. Né? Então, de alguma forma, parece que o violino não tinha esse lugar nessa versão mais pop, né, da música da igreja. Mas de um tempo para cá, eu já começo a perceber a presença, né, em ministérios de louvor, também, claro, com a projeção desde o Ministério Diante do Trono, e outros ministérios que começaram a incluir orquestras, né, no seu repertório, a gente começou a perceber o quanto o violino ganhou uma certa projeção. Tu enxergas isso hoje? Até hoje, na verdade, pastor, as igrejas tradicionais usam o violino normalmente nas orquestras. Eles não têm... Eu não vejo muito ter banda e alguém tocando violino. Eu participei de uma banda recentemente porque era o sonho deles terem um violino e eu consegui tocar com eles ali uns 3 meses, por causa de tempo eu consegui tocar. Mas acho que as igrejas, algumas conseguem ter ali uma escolinha de música, pagar um professor e investir essa parte instrumental, de instrumentos, de orquestra, eles conseguem investir. Mas muitas igrejas acabam priorizando outras coisas e deixam isso de lado, e preferem investir ali num teclado, alguém consegue fazer tudo, já uma pessoa só, do que colocar 10 pessoas e vamos montar um grupo de cordas, ou um grupo de instrumentos aqui pra gente montar uma orquestra, ou até mesmo uma banda e colocar o violino. Vai muito dessa visão de investir na parte musical, na parte de... Tem pessoas... Eu, particularmente, na minha igreja, vejo que tem pessoas ali que querem tocar violino, que é o sonho delas, que se elas tiverem oportunidade, elas vão se esforçar, elas vão tocar. Chegaram para mim para falar isso também. Mas é difícil também, é caro manter o instrumento, tem que comprar um instrumento, tem que trocar corda, e crina e muita coisa. Então, vai um pouco do investimento, dessa visão de investir nas pessoas que querem, que vão se dedicar para isso. Mas está ganhando espaço, As pessoas que conseguem fazer isso, dando oportunidade para elas, estão metendo a cara. É banda, vamos tocar, é isso, vamos tocar, entendendo o propósito delas, ali, de vocação e chamado também. Tem muita gente fazendo releitura de músicas mais pop, mais conhecidas, e incluindo violino. E eu percebi também que, geralmente, quando você pensa no guitarrista, por exemplo, na igreja, você vai pensar em alguém que vai ter um solo prévio, né, já estudado ali, mas ele também fica bem à vontade para fazer improviso. O próprio tecladista, né? Ele já ouve alguém fazendo aqui, já pega aqui, pegou uma escala e já faz aqui um improviso no teclado. E parece que o violino ele fica muito, muito condicionado por causa desse movimento de orquestra ao que está na partitura e pronto. É sonho eu posso estar falando uma bobagem, mas aí você vai me responder. É sonho do violinista poder fazer seu improviso. Eu quero improvisar. Na verdade, vai muito da nossa cabeça, de como a gente foi, como a gente conseguiu, da base, como a gente conseguiu crescer e tal. Eu cresci nesse ramo, né, de música erudita, de música clássica, de aprender a tocar desse jeito, partitura, 4x4 ali, quadradinho, tudo bonitinho. Então, acaba tendo até um pouco de preconceito com pessoas que tocam desse jeito, assim, tu vai tocar essa música mesmo e tal. Só que hoje não. Por causa das redes sociais, por causa de TikTok, Instagram e de outras coisas que vão crescendo, já acabam tirando de lado essa mente, esse pensamento um pouco, eu acho arcaico, passado já. Tem que evoluir. Elitista, né? Exatamente, elitista. Só vou tocar música clássica e acaba deixando de lado. Eu, particularmente, não vejo desse jeito. Se tiver e me chamarem, eu toco. Recentemente eu toquei numa turnê agora que era exagerado. Era nomeando e dando
dando crédito a um nosso cantor, um cantor do Brasil, que é o Cazuza, e eu passei um mês, 10, 15 dias ali tocando nessa turnê com a Nova Orquestra, esse é o nome, Nova Orquestra, justamente para mudar esse pensamento de violinistas. Foi até onde eu toquei em pé, que é diferente, todo mundo, a gente vê ali, o violinista vai tocar sentado, não, tocou em pé, pulou, dançou, para justamente começar a mudar esse pensamento arcaico, elitista, de só vou tocar música clássica, para a gente já incluir nesse meio, que além de ganhar dinheiro também, é o meio que está crescendo, que as pessoas estão gostando também. Há 10 anos o Alceu Valença, né, que é um músico, Alceu Valença, que é um músico popular aqui do Brasil, ele colocou uma orquestra, ele rodou a Europa, né, com uma orquestra com violinos, uma orquestra maravilhosa, com um maestro fantástico, fazendo releitura das músicas dele, que eram músicas bem nordestinas, né? Então eu acho que esse preconceito ele acaba excluindo, porque tem muita gente. O violino é um instrumento fantástico, maravilhoso. Claro que nós não podemos deixar de considerar o valor histórico fundamental da música clássica. Isso aí nunca é a mesma coisa quando a gente fala do canto popular e do canto lírico, né? Tem pessoas que não admitem um cantor lírico cantar uma música popular. E tem gente que canta popular e que quando vai estudar música diz, olha, mas não vem me ensinar técnica lírica porque eu não gosto. E aí esquecem que as técnicas elas são essenciais para o lírico, para o popular, enfim. São complementares. São complementares. Então não dá para você simplesmente vincular uma coisa da outra. É mais uma questão de preconceito mesmo. Sim, né? Uma questão de não gosto, não quero, não quero experimentar. Fica nessa, né? Confortável. Sim, confortável. daqui a pouco a gente vai falar sobre aonde o violino já te levou. Já. Primeiro aqui. Onde? As suas experiências com o teclado, com a música, por onde você já transitou, o que você já fez nessa carreira, né? Como, ainda que tão novinha ainda, mas por onde já caminhou? Bom, em primeiro lugar, né, foi um desafio ter participado do concurso, como você mencionou. Sim. E, nossa, é terrível a sensação de competir. A minha personalidade, por exemplo, posso dizer, não sou muito competitiva. E participar daquilo foi meio que lutar contra mim mesma, mas fui lá e dei o meu melhor. Mas, com relação a isso, aos teatros, Teatro da Paz, nossa, quando eu fui tocar pela primeira vez lá, eu fiquei, nossa, que lugar incrível, não acredito que vou tocar nesse piano Steinway. Foi sensacional. Aí já tivemos viagens com o coro que a gente trabalha para Bragança, para Vigia, e foi muito bom, né? Ainda não tivemos viagens interestaduais e nem internacionais, mas não significa que a gente não vá algum dia, né? Com certeza. E o Gabriel, aonde o violino já te levou? Já sei que você foi para Dubai, mas fala aí. O violino já me levou para vários lugares, tanto aqui no Brasil, quanto o senhor acabou de mencionar, que a gente foi convidado para tocar nessa orquestra jovem que eu toco, e a gente foi convidado para tocar fora, lá em Dubai. Mas o violino aqui no Brasil e aqui em Belém, a gente teve a mesma coisa que a França, a gente já foi convidado para tocar em Bragança, em Vigia, esses lugares por aqui por perto, Castanhal. E a gente foi evoluindo conforme o repertório, conforme a música, a gente vai crescendo aí, foi para a Sala São Paulo. Aqui no Teatro da Paz também, Sala São Paulo, Sala da Cecília Meirelles lá em Rio de Janeiro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro também. Alguns foram para Minas Gerais, a gente foi para Minas Gerais tocar com a orquestra também de passagem. Essa turnê agora que foi esse ano, eu toquei no Rio, toquei em Minas Gerais, toquei em Vitória do Espírito Santo, e em fevereiro desse ano ainda a gente fez o mesmo processo, Minas Gerais ali, tocamos em Minas Gerais. Antes de ir para Dubai, teve uma preparação em Espírito Santo, foi para Rio de Janeiro, e depois a gente foi para Dubai tocar na Expo Dubai, que é uma das exposições que tem de várias coisas, cultura, empresas. E foi um sonho ali, promessas que o Senhor vem fazendo na minha vida, na vida de pessoas ali também que integram aquele grupo. Então as coisas vão acontecendo e é uma bênção, né? Sendo uma bênção. Fala um pouco mais lá sobre Dubai. Como foi ali a tua experiência? Bom, foi a primeira vez que você saiu do Brasil?
E já foi logo assim para atravessar, para ir do outro lado? Foi a minha primeira vez, tirei o passaporte tudo correndo ali, todos os documentos, foi tudo correndo. Primeira vez, eu não sei falar nada de inglês, só o hello, good morning, eu quero um café aí, I want coffee, please. É o basicão mesmo. Foi uma experiência incrível. De imediato, assim, falando pro senhor, foi incrível. Eu não sabia que estava acontecendo. Até hoje eu olho para trás e falo assim, será que é verdade? O famoso mesmo? Não caiu a ficha, né? Não caiu a ficha, porque é uma coisa que eu, por exemplo, faço parte de um projeto, então eu sou considerado uma criança carente, um jovem carente, nasci num bairro periférico, então eu vejo assim, que é alguém que não tinha capacidade nenhuma podia ser muito envolver com besteiras, graças a Deus o meu lar também é cristão, mas poderia me envolver com besteiras, sair do caminho, fazer outras coisas erradas, mas graças a Deus o Senhor foi cuidando, foi me levando para o caminho certo. E então, um menino de bairro periférico que escolheu estudar música, que também a gente sofre esse preconceito. Sim, não sei se a Franci sofre, mas eu... Você é músico, mas o que você trabalha? Você trabalha com o quê, né? O que você trabalha? Nossa. Você vai fazer o que da sua vida? Toca violino, sou violinista, mas o que você faz? Então, tem tudo isso, vai envolvendo tudo isso. E viajar para fora, tocando violino, é para mostrar que qualquer outra pessoa, qualquer outro alguém, menino, jovem, que tem uma possibilidade e tem essa vontade, acha que não vai conseguir, ou questão de sonhos, meu Deus, é muito difícil, eu nunca vou conseguir. As coisas vão acontecendo quando a gente se dedica de verdade, quando a gente coloca no nosso coração fazer o melhor. Tem uma mensagem, um versículo da Bíblia que diz que tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração, não para os homens, mas para o Senhor. Então, tendo isso em nosso coração, eu também concordo com a Franci de não competir. Eu não gosto também de competir, não sou uma pessoa competitiva. Acho que isso acaba afastando muitas pessoas de todos os ramos, principalmente de música, que hoje aqui em Belém, no Pará e qualquer outro lugar do Brasil, tem essa guerra de querer ser o melhor, de querer tocar mais e tal. Tudo bem a pessoa se dedicar, mas não precisa desse conflito de querer criar guerra. Eu toco em tal lugar, eu toco em tal lugar. Não, são oportunidades diferentes, com olhares diferentes, pessoas diferentes. Sim. Então, dá para fazer, dá para conseguir, as oportunidades vão aparecer, o Senhor abençoa, tem que agarrar, tem que se dedicar. É interessante, você está falando de uma coisa que eu acho que é essencial, que é a música, assim como o esporte e tantas outras artes, a música como fator de resiliência para jovens em situação de risco, por exemplo, de vulnerabilidade social. Você sabe que muitos projetos que existem, não só aqui em Belém, mas no Brasil todo, eles trabalham a música justamente para esse resgate, né, de crianças e jovens, adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Eu acho isso muito importante você ter comentado isso aí. Franci, e na igreja? Você nasceu na igreja ali, viu seu pai tocando, né? Como é a tua relação com a igreja? Como é que você vê hoje a música dentro da igreja, a música como instrumento de louvor? Porque isso é muito importante. E eu gosto muito de fazer essa separação, né? Eu sempre digo que a música, ela é uma ciência. A música, ela é ciência. Ela tem um objeto de estudo, ela tem método, ela é uma ciência, né? Uma ciência exata, digamos, de passagem. Mas ela também é uma arte, né? E como arte, ela deve ser apreciada, né? Ela deve ser admirada, ela deve ser vista. Quando você admira uma arte, consequentemente você está admirando o artista que está por trás da arte. Cada artista, se ele é um pintor, se ele é um escultor, ele vai deixar impresso ali, né, a sua assinatura, mesmo que não esteja uma assinatura propriamente dita, mas, por exemplo, um pintor vai deixar a pressão que ele faz sobre o pincel, as nuances de cores que ele usa, qual é o estilo de arte que ele trabalha, e você vai enxergar uma arte, você vai dizer, isso aqui é Picasso, isso aqui é Van Gogh, né? Você vai ter sempre essa observação pelos traços, quem conhece. Para algumas pessoas, elas vão olhar algumas obras de arte e elas vão olhar e vão achar estranho. Vão olhar e vão achar esquisito. Eu não sei por que é tão caro um negócio desse. Quem é especialista em arte vai olhar com um olhar de especialista, né?
E eu acredito que existem músicas, existem artes, seja de pintura, gravura, poesia, seja escultura, que já não estão mais na categoria de serem julgadas e avaliadas. Na verdade, eu não lembro quem foi que disse isso, mas há artes que elas é que avaliam quem as observa, né? Então, quando uma pessoa diz aqui, essa música não presta, você já sabe que a pessoa ela realmente não entende, ela já foi avaliada pela música, né? E então, quando a gente pensa na música como arte, a gente está pensando nisso, para ser observada. Então, a gente vai pensar nas referências, né, da música, Bach, Beethoven, Wagner, enfim, aqueles que fizeram história da música. Mas a música também, ela é entretenimento. E eu acho que ela é cultura popular, ela é entretenimento. Então, quando você está num restaurante, que tem alguém tocando um violino, uma música romântica, ou fazendo um par de uma música lírica, romântica, ou alguém está tocando violão, fazendo uma música chamada MPB, aquilo ali é entretenimento. Então, como é que eu pego dentro da igreja isso chamado música, que é ciência, que é arte, que é entretenimento, e coloco isso a serviço de Deus? Não sei se eu vou te colocar aqui numa saia justa, né? Porque de alguma forma vai acabar sendo uma palavra um pouco mais teológica, mas tudo bem, né? Vamos simplificar, né? Qual é a tua sensação de estar pegando todo esse arcabouço numa só arte, num só instrumento e oferecendo para Deus? Como é que tu te posiciona dentro da igreja com a música? Bem, em primeiro lugar, reconhecer que eu sou pecadora, eu sou humana, e ali eu estou oferecendo tudo que Ele me deu, é entrega. Eu vejo a música como entrega daquilo que Ele me deu, é devolver aquilo que Ele me deu. Então, toda a técnica, todo o estudo, toda a dedicação ali, fazendo para Ele, né? É entrega. Assim, a gente até pode pensar, né, que quando eu estou tocando música como arte, eu não estou adorando a Deus. Talvez eu vou provocar os mais tradicionais, mas para mim você tocou uma música, ela pode ser uma arte, mas sem estar nesse contexto religioso, ela pode estar glorificando a Deus, adorando a Deus, independente de onde quer que você esteja, né? Essa é uma leitura particular, uma leitura minha. Agora você imagina assim, lá no Velho Testamento você vai ter a inclusão da música por Davi dentro do seu tabernáculo. Quando a gente olha para o Velho Testamento, nós vamos ver pela primeira vez a ideia de um locus de adoração, de um lugar onde fisicamente se representava ali o templo, digamos assim, quando Israel sai do Egito, depois de ter passado 400 anos escravo. E na sua jornada pelo deserto, Deus fala com Moisés e manda que ele construa um tabernáculo, onde seria um ponto de referência, porque esse povo está sem referência. É um povo que sai do Egito com uma multidão de deuses representados pelas imagens, pelas formas humanas e animais que ali eram representados como deuses do Egito. E esse povo de Israel só conhece Deus a partir daquilo que lhe é narrado e pelos feitos, mas não enxergaram, não viram Deus. Então, de alguma forma, eles estão meio perdidos na sua própria teologia para saber quem é esse Deus. Aí Deus diz, olha, faz um tabernáculo, eu vou mandar uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia, e eu vou me manifestar, ali será o meu lugar de habitação, um ponto de referência para esse povo. E Moisés ali trabalha, e tudo que acontece dentro do tabernáculo de Moisés é tão somente ritualístico, é sacrifício de animais, então não existe ali um culto com a inserção da música. Depois de muito tempo, quando Israel já sai do deserto, que já está então ali se acampando de fato e já se colocando como nação, já começam a pedir um rei, aí vem Saul,
Antes de Saul, a Arca da Aliança foi capturada e depois foi devolvida para Israel e passa por várias cidades, mas não chega em Jerusalém. Quando Saul morre, aí vem Davi. Agora chega em Davi, Davi manda construir um tabernáculo para trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. E é ali que é inserida a música. Por quê? Porque Davi era músico. Davi tocava, né, sua harpa. Eu sempre digo que se Davi estivesse hoje vivo, ele ia tocar violão. Não é que ele puxava a minha sardinha, não. Porque a palavra harpa, ela é quinô, no hebraico, ela é que dá origem à palavra guita, não é? Que é a guitarra, que é o violão. Mas deixa isso para lá. Então, Davi dá essa importância à música. Ele era também luthier. A Bíblia diz que ele fabricava os seus instrumentos. Né? Ele fazia os instrumentos e ele ensina. E ele começa a colocar mestres para ensinar. E eles, os mestres e os aprendizes, vão tocar juntos. Eu estava me lembrando que o Gabriel estava falando ainda há pouco, né? Que não há esse investimento. Às vezes não há investimento. Geralmente, quando você vai numa igreja que o pastor é músico, você vai ver a diferença. Sim. Né? Você vai ver a diferença gritante no som, no investimento que ele faz no som, no equipamento musical, nos instrumentos. Né? Ele quer inserir tudo, ele quer... Né? Eu falo isso para começar de mim. Meu pai também, ele é músico, mas não é músico assim como um senhor, como alguém que se dedicou e quer. Ele aprendeu ali de ouvido e tal, pegou... E toda vez que ele é pastor também, então toda vez que ele ia pastorear uma igreja, ele investia nisso. É como em casa nós somos 7, né? Então pegava cada um ali, coloca alguém na guitarra, coloca o Gabriel no contrabaixo, daí vai pra bateria, e a gente tirava um som lá, justamente pra... Já que ninguém quer, então os de casa vão aprender, bora, todo mundo vai aprender. Mas já um pastor músico que tem essa noção, como o senhor tem, é meu pastor dirigente também, formado em licenciatura em música, mudou tudo, mudou o clima. Agora tem orquestra, o som da orquestra está melhor, o microfone está melhor, o som da igreja está melhor e vai investindo, com certeza. Quem sabe, quem conhece e tem essa experiência com a música, com certeza não vai deixar de investir na sua igreja. E é importante assim, né? Eu sempre digo, olha, vamos fazer o seguinte, se o teu pastor não é músico, ore para que os filhos dele sejam. Porque dá quase a mesma coisa. Porque se os filhos do pastor forem músicos, ele vai querer que os filhos não, e ele vai, os filhos vão provocar o pai, né, para melhorar a som e tudo mais. Mas assim, música, arte, ciência, profissão, né, eu sou muito apaixonado por música. Eu sempre digo, eu não me apresento como um músico, né? Eu até brinco com o pessoal aqui da escola que eu sou o dono da bola. Tá entendendo? Sabe aquele menino ruim? Ele joga a bola mal pra caramba, mas ele é o dono da bola. Então, geralmente ele é chamado por último para jogar. Mas se não chamarem ele, o que é que ele faz? Mais fortinho. O que é que ele faz? Ele leva a bola. E aí não tem jogo. Então, eu sempre digo que eu sou o dono da bola, né? Mas eu sou muito apaixonado por música. Na verdade, a minha cabeça ela é muito múltipla. Eu gosto de muita coisa. E eu gosto da arte, eu gosto da palavra, eu gosto da poesia. Eu sou fascinado por poesia, por música, enfim. E Deus, quando Deus gerou a escola de adoradores no meu coração, é algo que Ele gerou quando eu tinha 17 anos de idade. Deus falou para mim, eu não entendi na ocasião, porque eu nunca, naquela época, me imaginava tocando. Eu sempre me imaginei pregando. Eu sou um pregador, eu sou um professor de teologia, eu amo dar aula. Mas a música, ela ganha uma dimensão na minha vida porque eu vi coisas acontecerem maravilhosas. Então, quando a gente pensa assim, é fácil você tocar um violino e alguém ser curado dentro da igreja, porque o som do violino já é, né, já é quase que quase terapêutico, né? Mas eu já vi, por exemplo, pessoas sendo tocadas por Deus e Deus falar com pessoas através de um baterista que está tocando lá, que a gente diz, o baterista não tem uma harmonia, não tem melodia, mas é um músico, né? A gente brinca, eu tiro onda com os bateristas, né? Mas eu não vou nem falar aqui porque o Davi vai assistir e não vai gostar. Mas eu já tive uma experiência de ouvir um baterista tocando e eu consegui, mais por uma experiência, acredito, mais espiritual do que qualquer outra coisa, ouvir uma harmonia na bateria. Uma harmonia. A harmonia é uma questão realmente da teoria musical, uma harmonia.
As pessoas ouvem e podem pensar, uma harmonia, não entender. A harmonia como se tivesse um acorde sendo uma sequência harmônica de acordes ali no som que ele fazia. Isso vai para o sobrenatural. Isso vai para a música que sai dessa dimensão, desse nível de arte, de ciência, de profissão, de entretenimento e entra para uma categoria de instrumento de Deus. É claro que Deus não vai tocar o teu instrumento, mas você é o instrumento que Deus toca e Ele vai tocar você. E através de você, Ele vai tocar pessoas. Então, para a gente encerrar, quanto tempo falta aí? Para a gente encerrar o nosso programa de hoje, eu queria que vocês falassem hoje, porque hoje vocês estão dentro da escola de adoradores, além dos trabalhos que vocês fazem fora da escola, mas vocês hoje estão numa escola que vai fazer 21 anos de existência. Aqui já passaram milhares de pessoas. Milhares, já perdemos as contas. E nós temos pessoas que passaram por aqui. Eu digo por aqui porque o estúdio está dentro da escola de adoradores. Para quem não sabe, o estúdio do Intríade é dentro da escola de adoradores. É difícil eu desvincular, né? Eu sou pai da escola de adoradores. Ela é uma filha, né? E a Joelma temos como filha. Então, pessoas que passaram por aqui que hoje estão, por exemplo, pastoreando, estão dirigindo ministérios de louvor, gravaram, fizeram também suas escolas. Nós temos pessoas que passaram por aqui e depois construíram suas escolas, não é? Então, para mim, isso aí é algo assim fantástico. Deus me chamou para isso, né? Eu diria que, nesse caso, aqui é quase que um trabalho apostólico meu, né? De iniciar um projeto como esse. Mas, quando eu penso nessa escola, Franci, eu penso em pessoas que estão ali na tua sala, por exemplo, aprendendo a tocar um instrumento musical e que vai atingir e que vai impactar a vida de muita gente e que pode mudar, inclusive, a dinâmica da igreja onde ela está frequentando. Alguma vez tu já te pegaste pensando isso assim, o que eu estou ensinando aqui pode impactar essa pessoa, a família dela e a igreja onde ela está, onde ela vai tocar? Sim, inclusive, grande parte, na verdade, quase que 100% dos alunos que a gente recebe já vem com esse objetivo de tocar nas suas igrejas. Vem por uma carência de músico, vem porque sempre foi um sonho de infância, e aí vem, se sente realizado aqui. Então, realmente, eu vejo como uma maneira, né? Nossa, eu estou compartilhando aquilo que eu passei a minha vida inteira conquistando e estou tendo a possibilidade de presentear uma outra pessoa para que essa pessoa já possa impactar outras pessoas, né? Isso é gratificante, maravilhoso. E você, galera? Eu tenho o mesmo pensamento que o senhor tem. Ainda não sou o dono de uma escola, ainda, mas se Deus permitir mais para frente, essa é a minha vontade. Esse é o desejo do meu coração que o senhor tem colocado nele. Pessoas que venham aprender a tocar esse instrumento, mesmo que seja por hobby ou só para passar um tempo, outros que venham com essa intenção mesmo de tocar na igreja, que venham ser pessoas que, além de conhecer o instrumento, venham ter experiências com o Senhor e venham passar aquilo que o Senhor tem dado para eles, para outras pessoas, para curar, para que outras pessoas venham ser felizes, que venham curar depressão, qualquer outro tipo de doença, como o Senhor pode chamar, psicossomática ou psicológica. E então eu tenho esse pensamento, sim, que essas pessoas que estão aprendendo a tocar violino aqui na escola, que vêm com essa intenção de aprender a tocar e querem tocar na igreja, são levitas da casa do Senhor, futuros ministros que vão passar o que Deus tem passado para eles através do instrumento. Eu tenho esse mesmo pensamento que o Senhor tem. Maravilha. E Franci, e você também está fazendo uma pós-graduação, uma especialização em musicoterapia, né, que está em alta, graças a Deus, né? Há um tempo eu procurava musicoterapia em Belém, não tinha, né? Acho que de uns 5 anos para cá, as faculdades começaram a trazer, né, a pós-graduação em musicoterapia. O que é a musicoterapia? Eu estou falando e era importante os nossos amigos entenderem o que é a musicoterapia. Bem, como a definição até esqueci o nome do estudioso, é uma parte da medicina, né, que visa a cura, o bem-estar através da música, né?
que pode ser de cunho emocional, pode ser pela própria reabilitação, né? A princípio, pode até parecer ensino, é muito semelhante, porque, na verdade, sempre a gente vai ter aquela troca de conhecimento, né? Seja na educação, seja na área da saúde, a gente sempre vai estar aprendendo com o outro, né? Então, o que difere são os objetivos. Os objetivos da musicoterapia são terapêuticos, é voltado para a saúde. Para a né? saúde. Uhum. Essa eu acho que é a grande diferença, né? Não é educação musical ainda que pareça. Ainda que pareça, né? Mas ela é uma técnica também, ela é um instrumento, né, para atender pessoas, inclusive para... A minha área é a neuropsicologia, né, que quando eu fui fazer neuropsicologia, na época eu não tinha a musicoterapia, senão eu teria feito musicoterapia. A neuropsicologia trabalha com avaliação neuropsicológica, com reabilitação, e eu acredito que a musicoterapia também trabalha com a ideia da reabilitação, né? Os psicólogos, o próprio neuropsicólogo, os médicos, psiquiatras, ele recomenda, né, a musicoterapia em casos de depressão, para autismo, né, para pessoas que tiveram um acidente vascular, né, para reabilitação, às vezes, da fala, do movimento, da coordenação motora. Aí, trazendo para um instrumento aqui, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma sessão de musicoterapia com o teclado, o objetivo não é tocar por Elise, por exemplo, mas sim estimular aqueles 2 dedinhos que não consegue, aí você faz o movimento até que um momento você consiga. Você acaba juntando um pouco aí da fisioterapia, né? Sim. Com o prazer de ouvir música, né? Com a ideia de ouvir música. Eu acho importante a gente falar isso, porque quando a gente pensa nessa máquina fabulosa, fantástica, que é o cérebro, né? A música, por exemplo, ela é a última memória apagada para quem tem mal de Alzheimer. Só para você ter noção, existiu, que ele já faleceu, um neurocientista, que era o Oliver Sacks. Sim. E eu tenho toda a coleção dele. Ele tem um que fala sobre o ouvido absoluto, ele tem um que fala sobre amusias. A mulher que confundiu. A mulher confundiu o seu... Não, o marido confundiu a mulher com chapéu. Com chapéu. Né? Que são a falta de reconhecimento da face, né? Então, existem casos de pessoas que não conseguiam ouvir, por exemplo, não entendiam mais nem a melodia do Parabéns para Você. E alguma área do cérebro tinha sido afetada. Mas tem casos de pessoas que não lembravam de nada mais. Mas quando tocava um instrumento, uma introdução de uma música, a pessoa lembrava toda a música. Então, a música é fantástica para a reabilitação, sim. E para o aprendizado da música, eu imagino os teus alunos tendo que fazer a repetição, né, de movimentos aí, de escalas, para poder criar autonomia nos dedos, né? Tudo isso aí é cansativo no violão, o famoso 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mas isso vai ajudar na formação dessa memória musical e dessa memória muscular e o fortalecimento desse fecho de comunicação entre os neurônios, porque a repetição que faz isso. Como é que acontece? À medida que eu vou repetindo, os meus neurônios vão se somando nessa comunicação, nesse feito, nesta ação. Cria-se uma espécie de um fecho um pouco mais denso. Aí você vai passar muitos anos e não vai esquecer. Se você não treina muito, treina um dia e daqui a 3 meses você vai treinar de novo, o que vai acontecer? O teu organismo, o teu cérebro, o teu sistema nervoso vai considerar que aquela informação não é útil. Aí ela descarta, apaga. Não é? Então é muito importante, a música ela é importante para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento motor, para a qualidade de vida na infância e também na velhice, né? Para a prevenção de males como o Alzheimer, como o mal de Parkinson, como as doenças, né, senis, enfim. Mas eu acho que agora acabou o nosso tempo, né? Então, gente, olha, eu sei que o tempo sempre vai ser curto para a gente conversar de algo tão precioso, e principalmente porque eu também gosto de falar, né? Então a gente tem essa possibilidade de passar aqui o tempo que a gente quiser. Qual seria a tua palavra, a tua mensagem hoje para quem quer aprender a tocar o violino? A minha mensagem
é que eu acho, falaram pra mim que eu sou o professor mais bonito da escola. Então pode bonito? vir. Mais bonito da escola. Então pode vir aprender a tocar violino. Brincadeira. Vem ajudar o rapaz. Brincadeira. Mas se você tem vontade de aprender a tocar um instrumento como o violino, ele de início não é fácil. Mas cada vez que você vai vendo que tá evoluindo ali, nem que seja trocando de cordas sem arranhar, colocando o dedo no lugar certinho, é gratificante. E eu tenho certeza que quando você for passando desses níveis, desses degraus, aí você vai chegar num lugar, num patamar bom de tocar o que você quiser, na hora que você quiser. E isso não tem outra coisa que possa colocar no lugar. Tocar a música que você quer, no lugar que você quer, com quem você quiser, ou até mesmo presentear alguém com a sua música favorita. Ou, ai meu Deus, eu sou apaixonado por você, então escuta esse thousand years, né? Como é que fala? Thousand years aqui. Então, é gratificante demais tocar qualquer que seja o instrumento, mas violino é o mais bonito. Então, vem tocar violino, vem aprender a tocar violino. E você, França? Tá. Tudo começa da sua vontade, né? Se você já tem vontade, já é o primeiro passo. Sim. Aí você tem que manter constância. Se você tem um objetivo, você tem que ter constância e disciplina. A disciplina é você pegar seu instrumento, nem que sejam aqueles 15 minutos por dia. E realmente, como o Gabriel estava falando, é gratificante você poder tocar para você mesmo. Porque primeiro a gente toca para nós. Sim. E depois presentear isso para outra pessoa, mostrar que você sabe tocar aquela música predileta. Ai, meu sonho é tocar Oceans. Nossa, aí eu tô me realizando. E realmente, a pessoa quando consegue tocar, fica assim, em estado de hiper felicidade. Então, é isso. Venha estudar comigo aqui. A professora é mais divertida. Pronto. Eu também sou divertido, tá? Bom, muito obrigado, Gabriel, França. Deus abençoe vocês, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte. A gente já está avançando, nós estamos em processo inicial com o nosso Intríade. Já tivemos programas maravilhosos. O último programa que a gente exibiu foi com o pastor Marcelo Carvalho e o pastor Adriano Casanova. Nós falamos sobre a fisionomia da igreja dos nossos dias. Foi um papo assim fabuloso, fantástico. Vai estar aqui no card, não é isso? É o card? Estou aprendendo essas linguagens aí. Né? Para você que não acompanhou, não assistiu, assistir. E mais uma vez, inscreva-se no canal, divulga a gente, fala da gente nas redes sociais, segue as nossas redes e venha conhecer também a nossa Escola de Adoradores, tá bom? Deus abençoe você e até o nosso próximo Intríade.